Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando agora o primeiro trimestre do ano 2023, Lições Bíblicas da CPAD, Viva a Tua Obra, chamada das Escrituras ao Quebrantamento é o Poder de Deus. Vamos para a lição 2, o Avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo dessa lição diz: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, 10, parte A. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Segundo Crônicas 34, 29 a 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. O rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas e provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino dessa lição. Então vamos ver aqui que nós já vimos na primeira lição, que é um avivamento, como ele ocorre, quais são os princípios que regem o avivamento. Basicamente uma lição introdutória para a gente entender o que é avivamento. E agora vamos ver o avivamento no Antigo Testamento. Exemplos de momentos em que o povo se desviou da presença do Senhor, especialmente dessa forma, e depois Deus levantou alguém para que, através dessa pessoa, pudesse haver um avivamento e quebrantou a nação de Israel para que eles pudessem voltar à presença do Senhor. Então vamos aqui aos estudos, né? Ponto 1. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então ele começa com o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3:6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair
daquele país. Aqui nós vemos um avivamento até colocado pelo autor de uma forma diferente. A gente pensa em avivamento espiritual, como falamos, né, um desvio espiritual do povo. Aqui ele coloca avivamento como um livramento de Deus. O povo foi para o cativeiro, foi para o Egito, né? Na verdade, o povo não foi para o cativeiro. As 70 almas que saíram da família de Jacó foram espontaneamente morar no Egito, porque José, que tinha sido traído pelos seus irmãos, acabou e vendido para os midianitas, depois vendido para a casa de Potifar, e depois levado à prisão, e por fim da prisão ele acabou indo à presença de Faraó e se tornando a segunda pessoa mais importante do Egito, naqueles dias, que era a maior nação que existia, e depois governando por causa da questão dos sonhos que Faraó teve, e acabou trazendo os seus irmãos, o seu pai, a sua família, por causa da fome que havia em toda a terra, inclusive em Canaã. E o povo acabou ficando, morando ali na terra de Gósen, mas quando José morre, Faraó não é um nome, Faraó é um título, e também houve várias dinastias, às vezes aquela dinastia acaba e começa uma outra, e certamente isso aconteceu, e aí o outro faraó que entrou não conhecia, não lembrava-se, não procurou ver o que aconteceu anteriormente. Aquele povo que morava ali foi um povo que foi por causa de um livramento que o Deus daquele povo, através de José, deu, né, revelações para Faraó do sonho, aquelas coisas todas, e acabou oprimindo aquele povo. E o povo acabou clamando a Deus, e Deus levantou Moisés, que já havia sido salvo lá do Egito, não dá tempo de a gente falar tudo, né? E dali Moisés vai, depois da visão de Deus, e livra aquele povo, e Deus manda 10 pragas, e aquele povo sai do Egito. Então é um avivamento que ele está colocando aqui como de livramento, porque aquele povo foi livre pelo Senhor por causa daquela situação. Vamos ao ponto 2, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então aqui algumas citações de 1 Samuel, no capítulo 3, vários versículos. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, em Benézer, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. 1 Samuel 7, 2, 6, e assim o povo se humilhou e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel 7, 10 a 13. Um grande livramento chegou a Israel, e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Samuel foi aquele que terminou o tempo dos juízes, ele foi o último juiz, para começar o tempo do reinado. O tempo dos juízes foi uma época das piores na história de Israel, que o período dos juízes aconteceu quando, depois de Moisés, Josué assumiu, Moisés morreu, Josué assumiu, levou o povo à terra prometida, venceu muitas batalhas, mas não conseguiu vencer todas. E alguns daqueles povos de Canaã continuaram ali, habitando juntamente com os judeus, e eles acabaram se corrompendo depois da morte de Josué. E aí vem o tempo de juízes, a qual aquele povo se afastava de Deus, e Deus ia levantando. Por exemplo, se ele quisesse aqui falar de avivamentos, de retorno através de homens e mulheres, ele poderia falar o retorno com Otiniel, o retorno com Baraque, Débora, o retorno com Gideão, o retorno com Jefité, todos aqueles detalhes ali. Entre então o livro de Samuel, quando na hora Deus dá um filho a ela, e ela separa esse filho para Deus, e Samuel, ainda muito jovem, aí está com Eli, Deus revela certas coisas a ele, porque Eli, que era o sacerdote, no sacerdote, seus filhos, que eram sacerdotes, não Eli, mas seus filhos estavam fazendo coisas erradíssimas, e isso estava desagradando a Deus, até que Deus então permite que os filisteus tomem, derrotem Israel e tomem a arca. E quando essa notícia chega até Eli, ele morre. Samuel então se torna quase que oficialmente o último juiz.
E ele então exorta o povo a buscar o Senhor, como está aqui no capítulo 7, inclusive versículo 12, muito pregado, muito falado, diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Como até aqui nos ajudou o Senhor, se o povo estava passando por toda aquela dificuldade? Porque Deus nunca abandonou o povo que abandona Deus. E quando o povo buscou a Deus, resolveu largar aquela coisa de idolatria, então Deus avivou aquele povo. Eles voltaram à presença do Senhor, que culminou depois, de certa forma, com o primeiro rei Saul, que não deu certo, o rei Davi, e uma prosperidade naquele reino. Avivamento no tempo de Josias. Aí a gente dá um pulo grande e vai para já o final da história dos reis, praticamente, quando há esse avivamento com Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou o exército assírio para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de escultura, estendeu essas medidas saneadoras às cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor, segundo está em 2 Crônica 34, de 1 a 7. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma de Josias para conduzir um povo a um novo movimento espiritual. Então, o que aconteceu? Ezequias foi um ótimo rei, diante de alguns reis anteriores que não foram tão bons, todos eles descendentes de Davi, e quando ele morreu, seu filho Manassés reinou. Foi um péssimo rei. É interessante até que ele reinou muito mais tempo do que o próprio Ezequias. E ele fez muitas coisas erradas, como aqui está citado. Acabou a Síria vindo e fazendo vários estragos de Israel. Depois ele se arrepende, Deus ouve a oração dele, e ele morre. Amon, seu filho, reina, e o seu filho, em 2 anos de governo apenas, faz tudo igual ou pior que seu pai. Alguns servos de Amon o matam e o povo coloca Josias para reinar. Mas Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Então era muito jovem. Com 16 anos ele começa a reformar o templo, ele começa a fazer várias coisas, tomar benedito, como aqui diz, ele tirou todas as abominações daquele povo, fez aquele povo voltar à presença do Senhor, a cultuar a Deus. Inclusive foi até Israel, que já estava no cativeiro, e quebrou, destruiu o altar que havia sido feito por Jeroboão lá no início, fez muitas coisas ali, tudo está registrado ali na Bíblia Sagrada. E naquele momento de Josias, o povo voltou a Deus. Infelizmente, depois da sua morte, morreu muito novo também, com 31 anos, seus filhos não continuaram o que ele fez e o povo acabou indo para o cativeiro babilônico. Vamos aqui, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Nós vamos ver nesse segundo ponto o avivamento no tempo de Neemias. Esse é pós-cativeiro. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar do templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Então, Neemias estava lá, sendo copeiro do rei, no cativeiro. O povo ainda estava no cativeiro, ele estava lá e foi colocado como copeiro do rei Artaxerxes. Um irmão dele chegou lá e perguntou como é que está Jerusalém, como é que está o povo. Ele falou, destruído, tudo ruim, o templo destruído, a cidade destruída, o povo com dificuldade, passando dificuldades, aquele restante do povo que ali ficou, que não foi para o cativeiro. Então ele orou a Deus. Aqui o autor coloca que ele orou 4 meses. Nós vimos semana passada, avivamento, uma das principais situações do avivamento é oração. Precisamos orar. Agora vamos a uma segunda, dentro da história de Neemias. Confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores,
mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos o mandamento, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Na parte passada de Josias, no momento que até o livro da lei foi esquecido. O grande problema desse povo é exatamente porque eles foram para o cativeiro, porque eles esqueceram a palavra de Deus e começaram a servir deuses falsos. Então, Neemias, pós-cativeiro ali, ele coloca-se também como pecador, também a sua família como pecador, e confessa os pecados a Deus. Não há avivamento sem arrependimento. Neemias fez uma confissão de boca para fora somente para tentar agradar a Deus? Não, certamente Neemias fez uma confissão com todo o seu coração, porque ele sentiu que aquilo que estava acontecendo com o seu povo era por causa do seu pecado, das suas falhas, de coisas que fizeram e não se arrependeram, e não falaram com Deus, e não confessaram o seu pecado. Não há avivamento sem essa parte, também estudamos na lição passada. Precisa haver uma mudança de comportamento. Se meu povo que chama meu nome se arrepender dos seus maus caminhos e tal. Diz lá o texto de Crônica, o texto base da semana passada. O Senhor falou aquilo a Salomão como algo que poderia acontecer no futuro. Não o que estava acontecendo naquele momento de Salomão. Era, se o meu povo chama pelo meu nome, mudar os seus caminhos, converter os seus maus caminhos e tal, aí eu sararei essa terra. Caso houvesse alguma dificuldade devido ao seu pecado. E ali havia dificuldade. O povo estava no cativeiro ainda, ou parte do povo estava no cativeiro, e aí Neemias ora a Deus, e Deus ouve a sua oração, ele consegue retornar, nós vamos ver aqui nesse terceiro ponto, e a cidade é reconstruída, o muro é reconstruído para a glória de Deus. Ele diz aqui na última frase dessa parte: a confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Não dá para viver avivamento em pecado. Não dá para viver a vida cristã em pecado. Vamos lá, o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse, e que Deus requeriria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Essa é uma marca também importante do avivamento. O avivamento tem que ser de acordo com a palavra, e pela leitura da palavra, e pela meditação na palavra, e especialmente pela aplicação da palavra no nosso dia a dia. Eu não sei se vou ler todos os versículos, mas eu quero ler aqui alguns versículos desse capítulo 8. Aqui, capítulo 8, versículo 1. Chegado ao 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, com o povo se ajuntou como um homem na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está, leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e mulheres, de todos que podiam entender. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Aí ele cita um monte de homens que estavam ali juntamente com ele. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto que todo o povo. Então, abrindo ele, todos se pôs de pé. E Esdras louvou o Senhor, perante Deus, o povo respondeu amém, amém. Depois ele cita mais novamente um monte de homens, e diz que o levita ensinava o povo a ler, e leram no livro da lei de Deus, então declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Ele vai por diante, depois ele diz, o final, o povo saiu, primeiro o povo chorou, ele falou que a alegria do Senhor é nossa força, é um texto muito usado para pregações, e depois o povo foi e louvou a Deus, ele falou, vamos louvar, e houve realmente um avivamento naquele tempo.
é necessário esse avivamento. Esse avivamento veio por oração, confissão de pecado e leitura da palavra. E não só leitura, meditação, explicação da palavra e colocar a palavra em prática. Agora vamos ver aqui o avivamento e a palavra de Deus, ainda na continuação deste ponto praticamente de Neemias. E aí nós vamos estudar algumas coisas aqui. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, 1 Coríntios 14, 26. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões referentes no culto. Aqui é a orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então, qual a orientação do Novo Testamento? Embora nós estamos ainda estudando o Novo Testamento, obviamente o Novo Testamento é a próxima lição, mas ele veio aqui colocando nessa questão da palavra. Então, o que a palavra nos diz? O culto de Deus tem que ser com decência e ordem. Depois ele diz, quando reunis, vos ajuntais, cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, e tudo faça para edificação. Então, quando a igreja é única, tudo isso é necessário ter. A manifestação, o culto racional, a manifestação de Deus espiritual, através dos dons espirituais, mas tudo para a edificação do povo de Deus. Se houver dentro da igreja algo que não edifique, ao final do culto, manifestações que não edifiquem, está contrário à palavra. Vamos a uma segunda coisa. Veja o que marca essa orientação apostólica. Não é o exibicionismo. Deus me dá um dom, seja ele qual for, e esse dom, eu sou usado por Deus. Eu sou usado pelo Senhor. O Espírito Santo se manifesta através de mim. Mas eu jamais posso usar a Deus. Isso aí acontece muito. As pessoas acabam endeusando aquele que tem um dom. Aquele que tem um dom não é ninguém. Aquele que deu o dom, esse sim tem que ser louvado, exaltado, engrandecido. Às vezes é culpa da própria pessoa, às vezes é culpa do povo que não entende a palavra de Deus. Segundo, exibicionismo espiritual. Mero emocionalismo. Pentecostalismo, manifestação do espiritual, não é emocionalismo. E muitas vezes se cria um clima de emocionalismo na igreja, acontece muita coisa, mas muita coisa é humana e não divina. Nós precisamos da verdadeira manifestação dos dons de Deus, verdadeiramente Deus falando ao seu povo. Não o homem querendo expressar algo e aí usando os dons espirituais para expressar com esse emocionalismo. E o terceiro que ele diz, expressões irreverentes no culto. É tudo com decência e ordem. Hoje nós temos pessoas rodando, trenzinho e outras coisas mais. Eu sou pentecostal, creio nos dons espirituais, creio na manifestação do poder de Deus, mas algumas coisas estão excedendo aquilo que a Bíblia nos diz. Você não vai ver no tempos apostólicos nada disso. Inclusive Paulo diz, cuidado, chegar lá todo mundo falar a língua e ninguém interpretar, o povo não vai, que entrar lá, que não conhece a palavra, não vai entender. Então é necessário que eu, por exemplo, falo língua estranha, quando digo eu, a pessoa, nós estamos dando exemplo se eu, por exemplo, falo língua estranha, mas eu não estou dizendo nesse sentido aqui eu. A pessoa que fala língua estranha, ela só deve falar em voz alta, audível, se ele souber que alguém interprete ou que ele mesmo interprete, para que a igreja seja edificada. Essa é a orientação de Paulo. Nós não vemos isso acontecer muitas vezes dentro da igreja e outras coisas mais. E aí,
Se nós aqui, ó, se a orientação, aqui é a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Queremos o avivamento? Queremos. Precisamos do avivamento? Precisamos. Mas precisamos aqui, como ele diz no final, havendo genuíno como resposta a quebrantamento espiritual e exortação do povo de Deus. O que é quebrantar espiritualmente? Eu me colocar na disposição de Deus, na mão de Deus, para que Ele me use, para que Ele fale através de mim. Se eu falar alguma coisa de Deus, quando eu acabar de falar, o nome de Deus tem que ser glorificado, o nome dele. Eu não sou nada. Deus é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com o formalismo. Ele coloca um contraponto para a gente não entrar num ponto de começar a desacreditar dos dons espirituais. Com formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Eu quero dizer para os irmãos que, eventualmente, como somos seres humanos, quando há um avivamento, pode haver manifestações que não são de acordo com a palavra. Eu vou dar um exemplo meu de jovem. Certa vez teve uma vigília na igreja e foi um grupo de pessoas ali nos visitar e uma determinada pessoa, durante ali o culto, orando e tal, deu vários tapas no banco. Passou um tempo, houve uma outra vigília e eu ali orando também, influenciado por esta situação que houve anteriormente, dei vários tapas no banco. O meu pastor me chamou depois, não publicamente, me chamou depois e me explicou, me deu uma orientação. Eu desavivei, eu formalizei, eu não quis mais manifestação. Não, eu entendi que pela palavra estava correto e a partir daquele momento eu dominei o Espírito. Não, a gente não domina o Espírito, mas a Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Muitas manifestações que hoje se faz como se fosse algo que Deus veio sobre mim, eu não tenho como me controlar, e eu fiz isso de qualquer maneira, e aí foi Deus fazendo, então eu não tinha como me controlar. Não é verdade. Pastor, aí a pessoa fala alto. Não, falar alto é uma característica de várias pessoas, não tem problema. Às vezes tem pessoas que entregam uma profecia com uma voz mais alta, não é problema. Não estamos falando aqui que seja errado. Mas todo esse excesso que pode haver, nós estamos dizendo que não vai haver, mas nós somos seres humanos e somos falhos, deve ser corrigido de uma forma que não se leve a formalismo, que aquela pessoa que fez errado não venha depois a não ter medo de uma manifestação do espiritual, mas quando ele for ver, ele vai olhar na Bíblia e vai ver que tem que ser para edificação, tem que ser com ordem e decência. Algumas igrejas, e aí não vou julgar denominações, quase que proíbem manifestações dos dons espirituais. Outras permitem que aconteça qualquer coisa, de qualquer maneira. Precisamos de um ponto de equilíbrio, que como ele fala aqui, entre o emocionalismo e o exibicionismo e entre o formalismo. Um ponto de equilíbrio em que os dons se manifestem, a igreja seja edificada, mas não haja algo que escandalize a quem não conhece a palavra e adentre a igreja neste momento, ou esteja presente a igreja neste momento em que os dons se manifestam. Porque, veja bem, meu amado irmão, vou dizer uma coisa mais para o irmão ter um entendimento perfeito. Se o irmão chegar lá, fizer alguma coisa extravagante, e Deus usar ele ali, que Deus não usou, não. Às vezes aquela palavra que ele deu, aquela revelação, veio de Deus mesmo. A parte que ele fez humanamente é que deve ser colocada como errada, e deve ser explicada a ele de uma forma como didática, como lá Neemias explicou o povo didaticamente.
Então o líder, o pastor, precisa explicar isso àquela pessoa e porventura aconteça esse tipo de situação. Não proibir manifestações dos dons, não dizer que não pode acontecer, mas se houver excessos, eles serem falados na palavra, ensinados na palavra, para que possa ser evitado. E tudo ser feito para decência e ordem, com decência e ordem para a edificação do povo de Deus. Vamos à conclusão. O avivamento no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual, às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel, que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e morridão espirituais atuais. Veja bem, estamos vivendo um momento de morridão, pastor, a igreja brasileira está crescendo exponencialmente, tem igreja para tudo que é lado, tem igreja para todo tipo de gosto. Bom, ok, isso está acontecendo, não vou dizer que não haja igrejas sérias, mas infelizmente, meu amado irmão, há muita coisa que se nós formos olhar para este livro que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus, não tem a ver com a Bíblia Sagrada. Então, precisamos do avivamento de todas as denominações, uma volta à palavra, para que realmente o poder de Deus se manifeste, Deus esteja como centro do culto, da adoração, do louvor, Deus seja o centro de toda a nossa atenção, Deus seja o centro da nossa vida, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, possamos dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo e ser usado também pelo Senhor para que possa levar este Evangelho às pessoas. Deus possa abençoar a todos através desse estudo, e se Deus nos permitir, semana que vem estaremos novamente aqui ministrando, agora, como eu já disse durante a lição, o avivamento no Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.